generosidade, dizem-lhe, para dar uma lição de generosidade. Dá essa fruta ou esse brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro, de modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de nada perder. Eu vou criando na criança não um senso de generosidade, mas uma ideia de que eu só sou generoso se eu não perco nada. É por isso que a gente só dá aquilo que já não nos pertence mais, aquilo que não nos falta. Ah, eu sou generoso. Conversa fiada, você só deu aquilo que não serve mais, que você não usa mais. Você não está dando daquilo que lhe falta. Olha o óbolo da viúva, porque eu ensinei a criança a só ser generosa quando ela não perder nada. Isso não é generosidade, isso é no mínimo ou no máximo solidariedade, em que você dá aquilo que está sobrando em sua casa. Sua roupa velha, seu tênis velho, seu brinquedo que você não usa, passá-lo para o outro é dever, é obrigação. Isso não é generosidade. Generosidade é a renúncia em benefício do outro. Então, com esse tipo de conduta, dizendo para a criança, você não se comporta, vou dar para o fulaninho o seu brinquedo. Nós estamos apenas desenvolvendo inveja, não generosidade. E quando usamos a palavra generosidade, estamos com uma má compreensão dela. Na verdade, não se trata de generosidade. Certo dia, testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Veja que o codificador não ficou só trabalhando teoricamente, ele viveu uma vida social prática. É um grande educador. Então ele diz, certo dia testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Ele ainda tinha tempo para cuidar da vida do dia a dia e nos dá grandes lições. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando, nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás. E para tornar a lição mais sensível, puseram o pedaço no prato deste. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. Esse era um irmãozinho rápido, né? Esse, brincadeira, devia ser eu na minha vida passada. Devia ser eu. Botou o petit gâteau no meu prato, eu não esperei. Ó, é meu, ataquei. Então imagina a cena, querendo educar, que se você não se comportar bem, eu vou dar o seu bolinho para o seu irmãozinho. E botou no prato do irmãozinho. Bom, o irmãozinho não foi bobo, né? Já que vou comer antes que ela mude de ideia. À vista disso, a outra ficou corada, e era preciso não ser o pai nem a mãe para não ver o relâmpago de cólera e ódio que brilhou de seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Estimulamos o ódio, a raiva. Olha, numa conduta que parecia absolutamente inconsequente, que muitas vezes nós fazemos. Quando temos 2 filhos, 3 filhos em casa, ou como temos um filho brincando com um amiguinho, que vai para a nossa casa e que a gente tem esse tipo de postura. Estamos inoculando inveja, gulodice, raiva, ódio nas crianças. Por isso a expressão dele, com o leite, estão bebendo com o leite materno essas paixões ruins. Voltemos à menina da qual falamos. Como não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a executava, em geral nós somos assim, nós ameaçamos os filhos, mas não cumprimos a ameaça, porque em geral as nossas ameaças são tolas, então nós não cumprimos. Desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse dado um mau hábito. Então agora, não. Em geral eles não cumpriam, mas dessa vez vamos ser firmes com a nossa criança. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e para pôr em prática, eis o que fizeram. Então esses comentários de Kardec provocativos são fundamentais no processo educativo. Elas não são palavras que ele está jogando aqui apenas para ser irônico, não é isto. É para fazer a provocação, porque o pai diz, eu quero formar o caráter, máxima sábio, mas estou usando o meio equivocado. Eu digo o seguinte, nós não pecamos, já falei isso aqui no Teatro da FEP, quando falei das virtudes, nós não pecamos por fins
Todos nós temos muito bons fins e objetivos. Nós pecamos pelos meios. Nós usamos os meios errados, que não levam aos fins que a gente pretende. A maioria de nós concorda com os fins. O problema está nos meios. A gente não consegue utilizar o meio adequado para atingir aquele fim. Nós falamos, tem que educar meus filhos, tem que formar um bom caráter, eles precisam ser homens dignos. Todos nós concordamos com esses fins, mas como fazemos para atingi-los? O nosso meio é que está errado. Prometo-te, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Dessa vez queriam o bem e dar-lhe uma boa lição. Essa era a intenção. Se você não fizer o que eu estou mandando, amanhã o seu bolo será dado para a primeira menina pobre que passar. Olha a intenção de tentar criar generosidade, a caridade para com o pobre. Assim, no dia seguinte de manhã, avisada uma pequena mendiga na rua, fizeram-no entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o bolo. Então elogiaram a sua docilidade. Elogiaram, nossa, a menina pegou a pobre coitada da mendiga pelas mãos, deu o bolo. E elogiaram, veja a docilidade com que ela fez isso. Então elogiaram a sua docilidade. Moralidade, a filha disse, é mesmo? Se eu soubesse, teria tido pressa em comer o bolo ontem. Eles achavam que estavam desenvolvendo a moralidade. Quando a criança percebeu que a mendiga era para dar o bolo dela, ela disse, nossa, se eu soubesse, tinha comido ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa, como a gente faz. Nossa, que criança inteligente. Viram a resposta que ela deu espirituosa. Não percebemos o caráter da criança que deu essa resposta. A gente pensa que nossos filhos são espíritos bons que reencarnaram. É a nossa vaidade tola de pais. Nossos filhos, em sua esmagadora maioria que reencarnam na Terra, são espíritos imperfeitos mesmo. Tão ou mais imperfeitos do que nós. Na maioria das vezes. Então, aqui nós não percebemos esse caráter. Aí é o caráter de um espírito egoísta, que ainda não desenvolveu o senso de amor ao outro. E nós, com a nossa conduta, só estamos estimulando o egoísmo. Estimulamos esse egoísmo. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe o que custa a generosidade forçada. Depois essa criança se transforma num homem público, num político corrupto, e a gente vai reclamar, nossa, mas meu filho, não é possível. O que eu inoculei desde o seio? Egoísmo nele, generosidade forçada. É óbvio que ele não aprendeu generosidade. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Roubando leite de crianças, roubando verbas que iriam para o atendimento da saúde pública, ou roubando o dinheiro dos seus funcionários, das pessoas que trabalham para lhe dar sustento. Então, se nós inoculamos esses vícios, desde cedo nós não lamentamos. É o resultado do processo educativo nosso, que não foi capaz de dar os frutos. Sabem-se todos os pensamentos que só esse cínico fato pôde germinar nessa jovem criança? Que pensamentos germinaram na cabeça dessa criança ante essas simples condutas corriqueiras no seio de nossas famílias? Como se quer, depois disso, que uma criança não seja egoísta, quando, em lugar de despertar nela o prazer de dar e de lhe representar a felicidade daquele que recebe, se lhe impõe um sacrifício como punição? A gente pune pelo bem que ela não fez. O bem tem que ser demonstrado como algo prazeroso em si mesmo. Nós temos que ser capazes de, no diálogo, no exemplo, na convivência com os nossos filhos, demonstrar para eles a importância de ser amigo, fraterno, generoso,
por ser amigo, fraterno, generoso, não para ganhar um bolo, para ganhar um presente, para ganhar uma mesada. Não misturemos isso com o caráter, com a conduta. São essas misturas entre o ético e o não ético que fazem com que as pessoas se transformem em criaturas que colocam o ético em último lugar. Porque o ético é sempre colocado com alguma coisa ruim, que gera desprazer, que atrapalha o prazer, que atrapalha a alegria. O que nós temos que fazer é despertar em nossos filhos o sentimento do prazer ético, que ser correto é prazeroso em si mesmo. Esta é a nossa dificuldade como educadores. Não é inspirar a aversão pelo ato de dar e por aqueles que têm necessidade. Um outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança mandando-a comer na cozinha com os criados. Aquela época era muito comum. Hoje a gente já não tem tanto, porque está difícil no mundo inteiro manter-se pessoas tendo empregados domésticos em casa, dada a dificuldade. O Brasil está ficando difícil, a Europa, os Estados Unidos, isso é mais difícil ainda. Mas era comum à época. Se você não se comportar bem, você vai para a cozinha comer junto com os empregados. Olha que belo exemplo ético. A punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de ir para a mesa da gente de serviço. Assim, se acha inoculado desde a mais tenra idade o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões numa palavra que, com razão, são consideradas como as chagas da humanidade. Então, nós vamos inoculando por conduta simples, no dia a dia, com os nossos filhos pequenos, todas essas chagas do orgulho, do egoísmo, do desprezo aos outros, do interesse mesquinho, nós vamos tirando o senso ético. O senso ético, a própria palavra diz isso, senso, é uma certa sensibilidade para o ético que nós temos que desenvolver em nossos filhos, que gera vergonha por não ser ético, independentemente das consequências exteriores. O indivíduo, quando adquire o senso ético, ele sente vergonha, esteja ele sozinho ou na presença de alguém. Traga consequências boas ou ruins à sua conduta ética. Se ele descumpre a conduta, ele se sente envergonhado, porque o senso ético está desenvolvido. Então, é este senso que nós precisamos trabalhar no processo educativo das nossas crianças, dos nossos jovens. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar em nós mesmos. Se a gente nem sente vergonha disso, como é que a gente vai fazer com que alguém sinta? É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências. Se você receber como filho um espírito bom, então, você, por mais que tente, não atrapalha. Mas isto é exceção. Produzidas na idade mais impressionável, onde não podem contar o contrapeso nem da vontade, nem da experiência. Olha a gravidade. Esse tipo de conduta na idade da criança, em que ela não pode opor a esse tipo de conduta, nem a razão, nem a experiência que ela não tem, é mais grave ainda, porque ela engole isso, incorpora isso ao seu caráter. Porque ela não tem como se opor a esse tipo de conduta. Assim, por pouco que aí se ache o germe das mais paixões, o que é o caso mais ordinário, dada a natureza dos espíritos que em maioria se encarnam na Terra, não pode senão desenvolver-se sob tais influências, ao passo que seria preciso observar os melhores traços para os apagar. Então, Kardec está lembrando, como a maioria dos espíritos que reencarnam trazem esses germes dessas paixões, do egoísmo, do orgulho, da inveja, com esse tipo de conduta, os pais simplesmente desenvolvem esse germe, alimentam esse germe. Depois os filhos serão egoístas, gananciosos, agressivos, violentos, interesseiros, porque a gente simplesmente, durante a educação, alimentamos esses germes, não os corrigimos, porque não fomos capazes disso. Esta falta, sem dúvida, é dos pais. Mas é bom dizer, muitas vezes, estes pecam mais por ignorância do que má vontade. Aqui vem o Allan Kardec massagear um pouquinho a gente, né? Porque depois que a gente veste a carapuça, ele vem agora massagear um pouquinho como bom educador. Claro que nós pecamos, mas foi, na maioria das vezes, por ignorância. Não foi por má vontade. A gente não sabia. A gente achava que estava agindo certo. Vimos nossos pais fazerem assim conosco. Aprendemos assim com os nossos pais,
Então, nós estamos reproduzindo a nossa ignorância, ou a ignorância de muitos. Em muitos há, incontestavelmente, uma culposa despreocupação. Então, em muitos não há ignorância, não estão nem preocupados com isso. Botam os filhos no mundo e deixam para lá. Há em muitos isto. Mas há em muitos também, simplesmente a boa vontade, mas associada com a ignorância. Não sabem como fazer. Mas em muitos outros a intenção é boa. E o remédio é o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. A gente tem a boa intenção de educar, mas aplica mal o remédio, ou então não sabe qual é o remédio a ser aplicado. Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de o cumprir. Aí essa frase é admirável. Nós recebemos orientações na vida de nossos pais, nas nossas escolas, sobre os fins. Tanto é que nós os repetimos a toda hora. É preciso ser amigo, fraterno, não podemos ser violentos, agressivos, egoístas. Nós sabemos de todos os fins. Não há ninguém hoje que no seio das famílias, no seio da sociedade, não receba a orientação, até pela televisão, dos fins. Agora, quem explica os meios para atingir esses fins? Por isso que o nosso processo educativo na Terra, ele não dá resultados, porque só estamos preocupados com os fins, nunca com os meios. Preocupar-se só com os fins não resolve, porque os fins só serão atingidos se os meios forem adequados a esses fins. Então, por isso a preocupação de estudar os meios. Não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso saber como agir. Então, nós estamos como esses indivíduos que querem curar de uma doença, mas não sabem o que fazer. Então, nós precisamos ser formados no processo de conquista dos valores éticos morais. Para isso, o Espiritismo é muito forte, apresentando muitas orientações, e vários outros autores, que nós não estudamos autores que nos ensinam como fazer. Nós lemos autores que dizem o que fazer, mas não como fazer. Esse é o nosso grave erro. Nós estamos acostumados com o que fazer, mas não com como fazer. Ora, para os pais, onde os meios de instruir-se nesta parte tão importante de sua tarefa? Hoje, isso Kardec está escrevendo no século XIX, dá-se muita instrução à mulher, fazem-na passar por exames rigorosos. Mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer para formar a moral de seu filho? Ensinam-lhe receitas caseiras, mas foi iniciada aos 1001 segredos de governar os jovens corações? Claro, no século XIX, a mulher que ela era educada para cuidar dos filhos. Os pais não cuidavam dos filhos, o pai não cuidava. É uma cultura que vem do século XIX. Mas esta que era responsável por cuidar dos filhos, a gente ensinava para ela como cuidar da casa, como cuidar do corpo do filho, como cuidar do corpo do marido, como cuidar da casa, fazer uma boa comida, arrumar uma casa, organizar. Mas e da educação moral? Ela não recebeu nenhuma instrução de como formar o caráter das crianças. Hoje é a mesma coisa, nós pegamos nossas filhas e nossos filhos, os educamos para tudo, menos para a formação moral. Então, nós cometemos o mesmo erro do século XIX. Não estamos formando as pessoas para a educação moral. Estamos formando apenas para a educação formal no mundo, para os interesses econômicos e financeiros do mundo, para regras de polidez e de convivência relativamente